11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta segunda-feira, dia 19 de dezembro. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O Ministério da Economia vai mapear políticas públicas com foco em empreendedorismo. O número de empregos no agronegócio no terceiro trimestre é o maior em 7 anos. O Instagram lança ferramenta para ajudar pessoas que tiveram a conta hackeada. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Pedidos de recuperação judicial estão em alta, segundo a Serasa Experian. O mês de novembro registrou 59 requisições, sendo 39 delas de micro e pequenas empresas. O setor de serviços também teve destaque, com 32 requerimentos. Em comparação com o mesmo período de 2021, a alta foi de 15,7%. Em relação a outubro, no entanto, as requisições diminuíram 45%. De acordo com a instituição, isso mostra que datas comemorativas, como a Black Friday e o Natal, aqueceram o mercado. E o Natal deve beneficiar 1.950.000 pequenos negócios no estado de São Paulo. 6 a cada 10 microempreendedores individuais estão otimistas. Dentre os donos de micro e pequenas empresas, a relação é menor. 44,6% das micro e pequenas empresas esperam vender mais neste Natal do que em 2021. 28,8% acreditam que o faturamento será igual ao ano passado. 18,8% estão pessimistas e 7,8% não souberam opinar. Entre os microempreendedores individuais, a pesquisa mostra que 60,7% esperam vender mais. 24,9% estão com expectativas iguais às de 2021, 12,4% pessimistas e 2% não souberam avaliar. O ticket médio dos presentes de Natal de quem pretende comprar de pequenos negócios paulistas é de R$ 400, sendo que 45% dos consumidores vão gastar mais que no ano anterior. 57% dos entrevistados vão comprar vestuários, 36% darão presente cosméticos, perfumes e colônia pós-barba. 31% apostam nos chocolates, 21% nas comidas para almoço e jantar e 19% em cestas e produtos de Natal. Os clientes dos pequenos negócios pretendem comprar, em média, 4 presentes. 31% farão as compras de forma presencial e um pouco pela internet. 30% apenas presencialmente. Na hora de pagar, 73% vão usar cartão de crédito, 41% vão quitar a conta no débito, 38% no Pix e 25% com dinheiro. E olha, o preço, as promoções, a proximidade de casa e a facilidade de acesso foram os principais atributos citados pelos entrevistados na hora da compra de pequenos negócios. A pesquisa foi realizada pelo Sebrae São Paulo em todo o estado entre os dias 15 de novembro de dias 9 e 15 de novembro de 2022. O comércio varejista do estado de São Paulo deve fechar 2022 com o melhor faturamento dos últimos 14 anos. As vendas podem ultrapassar R$ 1 trilhão. Sobre esse desempenho, eu converso agora com Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio SP, que fez essa projeção. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Sebastião? Tudo bem, obrigado aí por conversar com a gente. Fábio, e aí? Que leitura a gente pode ver, pode entender desse cenário? A gente vai ter um desempenho interessante, apesar de tantas, eu diria, adversidades nesse ano, né? A gente teve outras questões que também colocaram para baixo esse desempenho, né? Mas qual é a leitura que a gente pode fazer? Bom, adversidades é comum no Brasil, não é desse ano, né? A gente passou por crises lá em 2015, 16, 17... depois a pandemia, quer dizer, o país ultrapassa
os ciclos de crise são muito curtos no Brasil, né? Em pouco tempo a gente tem várias crises. Agora acontece que nesse ano você teve uma recuperação do emprego, na realidade desde 2021 você está tendo uma recuperação do emprego e da massa de rendimentos. Isso vai culminar com um resultado geral de faturamento, né, para o varejo positivo nesse ano. Eu faço questão de frisar que é o resultado real porque é deflacionado. Quando eu pego em volume, o dado é um pouco mais modesto, né? Porque como os preços subiram, o volume de vendas no varejo não vai crescer tanto. Agora, o faturamento real deve crescer um pouco mais. Claro, o Natal é uma época especial e se a gente somar, se a gente lembrar que o 13º vai ser maior esse ano justamente por conta de uma formalização, de um aumento de emprego formal relativamente grande, então isso faz com que não só a Black Friday já tenha sido melhor, mas como o Natal deve ter um desempenho melhor. No fundo, tudo depende de emprego e renda, e nesses 2 últimos anos o emprego e renda cresceram. Já era esperado, né, Fábio, com essa retomada depois da pandemia. Agora também concentrou-se nesse segundo semestre datas sazonais, aí como a Copa do Mundo, que contribuiu, né? Esse é um fator também importante? É um fator relevante porque está fora da época tradicional, né? A Copa do Mundo ocorre no meio do ano, nesse ano ocorreu no final do ano, e aí fica um pouco difícil mensurar qual o efeito, né? Se o efeito é Copa do Mundo, é 13º, é Natal, é Black Friday. Acho que é uma mistura de tudo e no fundo, novamente, o que importa é quanto dinheiro no bolso o consumidor tem para gastar. E esse volume, essa massa de rendimentos cresceu nesse segundo semestre, em relação ao segundo semestre do ano passado, novamente, justamente, não só por conta de um auxílio, antecipação da FGTS, uma série de fatores que a gente vem vendo desde agosto, né, desse ano, mas também porque há uma formalização, há um aumento do emprego formal CLT, que recebe 13º, relevante. E isso é que foi o mais importante de tudo. Claro, quanto mais datas tem, você tem efeitos pontuais em tipo de produto, etc., que você vai comprar. Mas o volume total de vendas depende disso, emprego e renda. Pois é, interessante, a gente tinha tudo para ser ainda melhor, né? Pena não fosse aí a questão da inflação, que ainda é instável e alta, e o endividamento, que talvez seja o principal fator, né, Fábio, de redução, né? Olha, o endividamento, a FEComércio faz uma pesquisa de endividamento, nós temos mais ou menos 75% das famílias com algum tipo de endividamento. Isso é um número recorde. Não quer dizer que esteja 75% da renda comprometida. Na verdade, 75% das famílias em São Paulo têm algum tipo de endividamento. Isso limita o crescimento futuro das vendas. Parte desse crescimento ocorreu, como eu falei, por renda, emprego, etc. E também esse endividamento que compõe o orçamento. Só que essas famílias já estão endividadas. É difícil eu continuar crescendo, um patamar crescente a partir desse ponto já bastante alto de gente, por proporção de famílias endividadas. A gente tem que tomar cuidado no ano que vem para isso não se reverter em inadimplência. Até agora não houve essa reversão. Há alguns sinais aqui ou ali, um sinal amarelo, eu diria, em relação à inadimplência, mas ela não explodiu, graças a Deus, por conta das pessoas estarem empregadas. Agora, quando eu tenho 75% das famílias endividadas, se eu tiver um processo de desemprego ou de inflação que corroa a minha renda, o risco da inadimplência aumenta muito. Então, a gente tem que acompanhar isso com muita atenção, porque isso certamente, para o bem e para o mal, vão influenciar no consumo no ano que vem. Pois é, e é sobre isso que eu queria conversar mesmo também, sobre perspectiva. Então, o que a gente pode esperar do ano que vem, né? Que não se entre na inadimplência já é um ponto positivo, aí já é uma esperança. Mas que expectativa a gente pode ter? Olha, nós temos muito mais incertezas do que certeza, né? Acho que não só a Federação do Comércio, mas todo mundo tem tido muita dificuldade. A gente não tem ainda um desenho claro de política econômica, a gente não tem um desenho claro de política fiscal, e tudo isso é muito importante para a confiança do empresário, para a confiança do consumidor, né? E para a manutenção do emprego e renda. Agora, em um cenário normal, um cenário em que nem tudo vai dar certo e nem tudo vai dar errado, é o cenário mais provável, a gente pode ainda crescer o varejo ano que vem algo entre 1% e 2%. Mas novamente, é uma prévia, é uma aposta ainda com muito poucos dados para essa informação ter grande relevância. Agora, tudo indica que nós vamos desacelerar o crescimento das vendas, do consumo no ano que vem. Vamos desacelerar muito mais ou muito menos, ou de repente reverter a tendência de desaceleração e crescer, a depender da política econômica que for colocada, né? E isso não está muito claro ainda.
Pois é, tem tudo de novo aí pela frente. Mas ainda assim, em se pensando numa perspectiva positiva, apesar de incerta, que setores você acha que tem tendências de talvez um crescimento mais acertado, digamos? Eu diria que os setores de duráveis, automóveis, eles devem ser mais prejudicados com uma taxa de juros maior, que já vem ocorrendo ao longo desse ano, né? Então, o consumidor que vai comprar esses produtos depende de crédito. E esse crédito, como eu falei, as famílias já estão endividadas e a taxa de juros subiu, esse crédito está rareando, está um pouco mais escasso. A tendência é eu usar o meu orçamento composto da seguinte forma: os bens básicos necessários, os não duráveis, alguma coisa de vestuário e também serviços. A gente sempre esquece de falar, mas as pessoas estão voltando a consumir serviços ao longo dos últimos meses. Então, a composição deve privilegiar os não duráveis e alguns serviços e deve desprestigiar, por conta de juro e endividamento alto, os duráveis no ano que vem. Agora, enquanto empreendimento, então, tem algumas tendências interessantes aí, né, Fábio? Quando se fala de meio ambiente, de ESG, por exemplo, do e-commerce também, são setores com talvez um gás a mais, um pouquinho a mais, uma carta na manga, alguma coisa assim, não? Olha, o setor de comércio eletrônico, ele vinha crescendo. Claro que na pandemia a aceleração foi muito maior, as pessoas foram obrigadas a visitar o comércio eletrônico e isso trouxe não só um comportamento de quem já era usuário, um comportamento mais assíduo, como também trouxe novos usuários para o comércio eletrônico. Isso desacelera, mas não acaba. Então, vai haver ainda crescimento do comércio eletrônico, por vários motivos, em especial nos grandes centros urbanos, o problema de mobilidade, etc. Ainda tem pessoas trabalhando em home office, né? Tudo isso beneficia, a conveniência e a tecnologia beneficiam o consumidor online. Não que ele vá abandonar o comércio tradicional, mas ele cada vez mais vai tomar decisões que beneficiem, que sejam convenientes. Com relação a ESG, isso é uma realidade, né? É uma realidade global, não só brasileira. Claro, as empresas têm que estar prestando atenção nisso. A Federação do Comércio, inclusive, tem um grupo de trabalho, um conselho que só trata de ESG e um outro que trata de sustentabilidade. Isso é muito importante para as empresas, porque o consumidor cada vez mais passa a ver valor nas empresas que tratam, né, o meio ambiente, a responsabilidade social e sua governança de forma moderna. A gente tem que tomar cuidado para isso não virar só mais custo para as empresas, né? E o consumidor é uma parte importante nisso. O consumidor, se ele valoriza realmente essas ações mais modernas, ele tem que prestigiar essas empresas. Isso a gente está vendo acontecer e ainda estamos num processo que eu diria que é de nascimento ou de transição. Ainda não está maduro, né, todo esse arcabouço de novidades. Mas é interessante ficar atento para essas oportunidades, né, Fábio? A partir daí, né? E aí eu volto também lá para o e-commerce, né? Mesmo que você não trabalhe diretamente com e-commerce, que o seu negócio não seja e-commerce, mas aproveitar da tecnologia também para enfrentar os desafios de talvez incrementar mais renda, mais vendas também. A tecnologia é um aliado muito grande aí quando a gente fala de desafios, né, Fábio? Sebastião, é impossível ficar longe do e-commerce hoje, do comércio eletrônico e das facilidades. O consumidor exige facilidades, não só ele exige, como o consumidor hoje, praticamente todo o país tem smartphones, por exemplo, ele aprendeu a consumir, ele tem aplicativos de consumo, consumo de bens e serviços, né? Então, é um consumidor que está digitalizado, a tecnologia existe e permite com que isso seja efetivado. As pessoas que eram mais refratárias, seja por idade, seja por desconhecimento, ou porque não tinham o equipamento, buscaram se atualizar ao longo da pandemia por uma necessidade. Então, não dá para imaginar que consumidor... É claro, é muito gostoso ainda sair para fazer compra porque tem um aspecto de lazer, evidentemente, né? E isso influencia muito mais as compras por impulso. Agora, as compras planejadas, muitas compras planejadas podem ser feitas, estão sendo feitas através do e-commerce. Então, as empresas elas têm que ser híbridas. O que a gente vê é que a empresa que tem o atendimento físico e o atendimento do e-commerce, ela vai melhor tanto num quanto no outro. Então, se você for só e-commerce, o consumidor eventualmente gostaria de saber que empresa você é, onde você está. E a mesma coisa, se você é só físico, você está perdendo uma grande oportunidade, porque consumidores que você nunca teria acesso,
você passa a ter através dessa venda à distância. Então, não há como escapar, né, do digital, né, que é o físico mais digital. Eu acho que isso não é questão de moda, isso é a nova realidade. Tem que se antenar. Agora, Fábio, a gente está num período que muita gente, muito empreendedor, eu imagino, já tenha feito o seu planejamento para 2023 e, se não fez, ainda é tempo de fazer, tem que correr para fazer, né, Fábio? Diante desse cenário, dessa perspectiva de varejo para o ano que vem, dessas incertezas que você colocou, dependendo da nossa macroeconomia também, ainda assim, não sei se a gente pode falar na linha da orientação ou como enfrentar esse próximo ano, que desafios, por onde o empreendedor, micro e pequeno principalmente, tendo aí referência São Paulo, porque é a grande referência para o país, que orientação se daria como economista, qual é onde deve atentar mais? A leitura de cenário é o mais importante para você tomar suas decisões, né? O problema é que o cenário não está claro. Vamos pegar 2 exemplos. A Federação do Comércio faz uma pesquisa de confiança do consumidor e nesse mês, dezembro, está crescendo a confiança do consumidor, o que era esperado, com mais 13º e mais emprego, era esperado que isso ocorresse. Quando eu olho para o índice de confiança do empresário do comércio, ele caiu em dezembro. E não caiu porque eles estão vendendo menos, caiu pela perspectiva futura. Ou seja, na realidade, eu nem preciso ter uma perspectiva futura negativa, mas se eu tiver muita incerteza, como parece ser o caso, a tendência é você se tornar conservador. Então, respondendo a sua pergunta, as empresas estão com mais incertezas do que certezas, assim como eu estou. Então, a tendência eu não vou me expor muito em estoque, eu vou esperar um pouquinho mais para saber o que vai acontecer, porque a gente não sabe exatamente. Nós temos algumas medidas a serem votadas nos últimos 10 dias do ano que ninguém sabe qual vai ser o resultado dessas medidas. A gente tem uma montagem de ministério ainda, né? Então, você não sabe exatamente qual é o desenho desses ministérios, eu diria dos principais, né, da Fazenda, do Planejamento. Você não tem exatamente não tem informações suficientes para tomar uma decisão bastante ousada ou arrojada. E, diante dessa situação, você não para tudo que você está fazendo, mas você toma uma atitude conservadora. É natural do empresário e é o que eu faria. Tá certo. Fábio, a gente está falando de uma situação aí no estado de São Paulo, né? De uma perspectiva aí para o varejo paulista e paulistano também, mas se tratando de São Paulo, a gente pode considerar, de certa forma, claro, guardando as particularidades de cada região, que isso é uma referência para o país inteiro, né, Flávio? A gente não deve ter muita mudança, não, se a gente pensar no país, né? Não tem. Na realidade, não é só porque São Paulo é 1/3 do PIB e isso acaba acarretando, né? São Paulo acaba representando bem o que acontece no PIB do país, mas também porque, no longo prazo, não dá para você ter uma região do país que vá muito bem e todas as outras venham para baixo, né? Pontualmente, você tem, quando, por exemplo, você tem uma super safra, um super preço, então as regiões agrícolas ganham mais. Quando você tem o contrário, uma perda de safra, uma queda de preços internacionais, regiões agrícolas vão pior do que as outras, mas isso é pontual. No longo prazo, as coisas vão convergindo. Então, não dá para São Paulo ir muito bem e o Brasil ir muito mal e vice-versa, não no longo prazo. Ótimo. Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio SP, dando uma perspectiva, uma leitura muito interessante do que está acontecendo nesse finalzinho de ano e aí para o ano que vem também, em 2023. Muitíssimo obrigado, abusei do seu tempo aí, porque bastante essa conversa e merece bastante atenção, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço, meu caro, até mais. Seguimos por aqui. Olha, agora uma lembrança para empregadores. Encerra amanhã, dia 20, o prazo de pagamento do 13º salário. Recebem 13º salário os trabalhadores do mercado formal, os beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. 85 milhões e meio de brasileiros estão entre os que vão receber esse dinheiro extra, em média de R$ 2.672. Este ano, o 13º salário deve injetar 250 bilhões de reais na economia, segundo a previsão do Diese. Esse montante representa quase 2,6% do Produto Interno Bruto do país. Muito bem, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, o comportamento do emprego no agronegócio de julho a setembro. A gente volta já já.